Vamos lá, moçada, para o nosso quarto bloco agora sobre educação e sociedade. Vamos falar dessa vez de Karl Marx, importante filósofo alemão. Comigo na tela, uma vaga é sua. Então, Marx viveu entre 1818 e 1883, inspirou aí a teoria, a famosa teoria marxista, e escreveu obras como Capital e Manifesto Comunista. Bom, marxismo consiste basicamente num conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais, elaborado aí pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Engels, que viveu entre 1820 e 1895. Então nasceu 2 anos aí depois de Marx, viveu um pouquinho mais tempo aí do que Marx. E o marxismo ele foi elaborado em meados ali do ano de 1848, ainda lá no finalzinho da primeira metade do século XIX. E a visão de Estado de Marx e Engels considera que o Estado se utiliza de várias ferramentas para efetivar a sua dominação. Então, o Estado que estabelece uma lógica de dominação junto à sociedade. E alguns exemplos seriam a burocracia, a divisão territorial dos cidadãos e o monopólio da violência, garantida por um exército permanente. Então, ao contrário de Weber, que defendia aí a organização burocrática por parte do Estado, Marx já questionava, já colocava em xeque aí essa organização burocrática por considerar uma lógica de dominação perpetuada pelo Estado junto à sociedade. Então, tudo isso garantido por um exército permanente, o exército que também está sob o controle do Estado. Então, o marxismo se configura como uma doutrina política. Assim como nós temos também a premissa de um método de análise socioeconômica. Então, um método de análise socioeconômica. Esse método ele é intitulado de materialismo histórico dialético. Então é um conceito-chave de prova. O materialismo histórico dialético, enquanto método de análise socioeconômica, ele vai dizer o seguinte, que a produção material, então produção material consiste num importante elemento de definição e análise da sociedade. Então, quando a gente fala da produção material, nós temos aqui, inerente a essa produção, as relações que são estabelecidas entre os homens. Então, a relação homem-homem e a relação homem-meio. Então, ou seja, as relações de produção. E normalmente essas relações elas são desiguais, já que de um lado eu tenho os detentores dos meios de produção, os detentores do capital, que por consequência vão ditar as regras de mercado, as regras de produção,
E do outro lado eu tenho o trabalhador que vai vender a sua força de trabalho em troca de um mísero salário no final do mês. Então essas relações, de certo modo, são relações que oprimem a classe operária e se configuram no que nós conhecemos como mais-valia. Então aqui, ó, temos a apresentação da mais-valia. Bom, e além disso, o marxismo prima pela superação do sistema capitalista de produção. Então, vou pôr aqui, ó, superação do capitalismo. Agora, Leandro, eu vou substituir o capitalismo e vou colocar o que no lugar do capitalismo? O socialismo. Então, o socialismo, na verdade, ele passa a ser um momento intermediário, porque a ideia básica é alcançar um modelo comunista. Então, no comunismo, nós temos a ausência do Estado e o fim das lutas entre as classes sociais. Mas aí já é uma outra conversa, um outro papo. Então, eu vou me centrar aqui agora no socialismo. Então, a superação do capitalismo a partir do empreendimento de um outro modelo de produção denominado como socialismo. Então, no socialismo, tem-se a ideia básica da socialização dos meios de produção. De modo que eu venha a promover verdadeiramente uma maior emancipação da classe operária. Então, a partir do momento que eu socializo os meios de produção, eu rompo com aquela mais-valia, a classe operária passa a ter uma maior participação nos lucros, por exemplo, de produção. E aí eu vou colocar aqui, emancipação da classe operária. Então são algumas ideias básicas aí que eu coloco para vocês, só para a gente poder refletir em conjunto aí sobre o paradigma marxista. E aí é o seguinte, Marx falava sobre a lógica da alienação. Então, a alienação ela ocorre quando o produtor não se reconhece no que produz, fazendo o produto surgir enquanto um poder separado do produtor. Então, na verdade, o trabalhador ele não goza das benéfices, dos lucros, da produção que ele próprio trabalhador participou, se empenhou, empreendeu. Então, ou seja, isso está calcado justamente nessa separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Separação esta defendida, por exemplo, por Henry Ford e por Frederick Taylor, e que Karl Marx foi terminantemente contrário a essa lógica. Então, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, dentro dessa perspectiva do trabalho manual, eu tenho aqui a representação da força de trabalho, então a classe proletária. E do outro eu tenho quem? Eu tenho os detentores dos meios de produção. Esses sim gozarão das benéfices da produção. Então, detentores dos meios de produção. O que vai gerar cada vez mais um antagonismo, uma separação entre ricos e pobres. Estabelecendo, portanto, aqui uma lógica de desigualdade. Tudo bem?
Daí, eu vou apontar agora dois outros conceitos importantes dentro da teoria marxista, que são a infraestrutura e a superestrutura. Em se tratando de infraestrutura, trata-se das forças de produção, ou seja, matéria-prima. Então, para o empreendimento de todo e qualquer processo produtivo, é preciso matéria-prima, os meios de produção, ou seja, os instrumentos necessários para que o processo possa efetivamente ocorrer na prática, e, é claro, os recursos humanos, os trabalhadores. Então, matéria-prima, meios de produção e trabalhadores em conjunto constituem aí a definição de infraestrutura. E a superestrutura é o fruto de estratégias dos grupos dominantes para a consolidação e perpetuação de seu domínio. Como assim, Leandro? Me dá exemplo. Olha aqui, ó, a estrutura jurídico-política, a estrutura ideológica constituída por importantes instituições como o Estado, a Igreja a partir da religião, as artes, os meios de comunicação, então, ou seja, a grande mídia. Então, todos esses componentes farão parte, aí, portanto, da superestrutura, o que, de certo modo, são organizações e instrumentos completamente voltados para a manutenção do status quo. Então, o que seria esse status quo? A manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas vigentes. Então, das estruturas vigentes. E aí o Marx vai questionar veementemente o capitalismo, por julgar o seguinte, olha, isso daqui tá bacana para quem? Para uma pequena parcela da população mundial que detém o poder, que detém o poderio econômico, o poderio social, o poderio político. Então, para eles, está excelente. Agora, para a grande maioria da população, que é marginalizada de todo esse processo aí de produção, etc., e que é explorada pelos próprios detentores dos meios de produção, para essa camada, para essa grande, imensa parcela da população, isso daí está trágico. Então, é preciso haver uma revolução. E aí o Marx já começa a constituir a famosa utopia revolucionária, que visa a superação do capitalismo e aí a gradativa mudança, transição do socialismo para o comunismo. Vamos aqui na tela. Então aqui, ó. Leandro, agora, em se tratando de concursos das carreiras educacionais, fala um pouquinho para a gente sobre as influências do pensamento marxista na educação. Então vamos lá. Olha aqui, ó. A educação, segundo Marx, ela pode se constituir num instrumento de manutenção das estruturas sociais, o que é tipificado numa conjuntura capitalista. Então, vou botar aqui, ó, capitalismo Então, dentro da conjuntura capitalista, a educação sempre será um instrumento de manutenção das estruturas sociais. E isso, de certo modo, foi encampado pelas pedagogias liberais. E aí eu já vou fazer uma importante correspondência com as tendências pedagógicas. Então, vejamos o seguinte, ó. Nós sabemos que José Carlos Ribani, um dos grandes autores aí e idealizadores das tendências pedagógicas aqui no Brasil, ele classifica as tendências entre pedagogias liberais e pedagogias progressistas, de uma maneira bem objetiva, direta, rápida. As liberais, elas são pedagogias de direita, enquanto que as progressistas se constituem como pedagogias de esquerda. Então vamos pensar assim, as ideias liberais de Durkheim, da escola funcionalista de Durkheim, de Comte e tal,
Essas ideias liberais se coadunam com quais pedagogias? Liberais ou progressistas? Liberais. Enquanto que os paradigmas socialistas de educação são ancorados principalmente na doutrina marxista. Então, ou seja, pedagogias que já vão não se conformar com a estrutura, com a realidade pré-estabelecida, uma realidade que se coaduna com os ideais capitalistas. Muito pelo contrário. Então, as pedagogias progressistas, elas criticam esse status quo vigente e vão pregar uma educação que seja verdadeiramente problematizadora, transformadora e revolucionária. Então, olha aqui o esquema, ó, vamos aqui na tela. Então, dentro do capitalismo, a escola, por exemplo, segundo Marx, será um instrumento a serviço da manutenção das estruturas sociais. E isso se coaduna com as pedagogias liberais, já que nenhuma das tendências liberais se contrapôs ao modelo econômico, nem a tradicional, nem a tecnicista e nem a escola nova. Questionaram o status quo vigente. Agora, se eu fizer uma análise da educação dentro de uma realidade socialista, então vou colocar aqui embaixo, socialismo, a educação será um instrumento de transformação. Então, de mudança da realidade, do status quo. E isso se integra às pedagogias progressistas. E aí, no caso, nós temos a pedagogia libertadora, de Paulo Freire, a libertária, de Celestin Freinet, aí temos a crítica social dos conteúdos de Libânio, a pedagogia histórico-crítica de Saviani. Então, aí já é outra composição. Portanto, são tendências pedagógicas que, de certo modo, valorizam os paradigmas socialistas em contraposição aos paradigmas liberais que se coadunam com os ideais capitalistas. Bacana? Então, aqui na tela. Beleza. Então, podemos concluir, Leandro, que o marxismo influenciou e influencia até os dias atuais as pedagogias progressistas, sem dúvida nenhuma. Bom, e aí, dando seguimento aqui a essa relação entre Marx e educação, a visão marxista sobre a educação tem como objetivo uma profunda mudança, é o que eu venho falando aqui, da sociedade capitalista, além da sua transformação, bem como sua superação em relação a outras concepções educacionais. E o projeto de Marx gira em torno da construção de um projeto da libertação das classes populares e tem como horizonte a relação dos homens com os meios de produção, visando a emancipação das classes populares, a emancipação, ou seja, a libertação. Libertação do quê? Da histórica opressão sofrida por essas classes. Não é à toa que o Paulo Freire, que foi uma das figuras fortemente influenciadas também pelo pensamento marxista, empreendeu uma das suas mais célebres obras, que foi a Pedagogia do Oprimido. Então, ou seja, valorizando a realidade social, histórica das classes oprimidas, das classes menos favorecidas da sociedade. Então, aqui na tela. Então, visando a emancipação das classes populares, a educação é convocado para ser aí uma forma de transformação das relações de produção vigente, o que é, portanto, defendido aí pelas concepções progressistas. Então, agora, para a gente poder encerrar mais esse bloco, vamos para exercícios. Então, primeira questão aí, a respeito dos fundamentos da educação e da relação educação e sociedade, em suas dimensões filosóficas, sociocultural e pedagógicas, julgue os seguintes itens.
Bora aqui no item 1. A função da educação em uma abordagem marxista é exclusivamente a reprodução social? É exclusivamente a reprodução social? Errado. Então, como eu falei há pouco, então quando ele fala exclusivamente, somente a reprodução social, é errado. Porque, olha aqui, ó, o que a gente falou há pouco, que dentro da perspectiva marxista, a educação ela pode se constituir como um instrumento de manutenção ou um instrumento de transformação. O que vai determinar? Justamente a conjuntura ou o modelo de produção. Então é isso que vai condicionar se a educação será um instrumento de manutenção ou um instrumento de transformação. Então o gabarito aí é errado. Próximo item. Consoante Marx. Então, de acordo com Marx, as instituições de ensino são, por excelência, o lugar a partir do qual é possível desencadear a transformação revolucionária da sociedade, sendo, portanto, o centro irradiador do processo de revolução. Eu posso dizer que as instituições de ensino têm todo esse poderio de desencadear uma transformação revolucionária a ponto de superarmos o capitalismo e alcançarmos o comunismo? Erradíssimo. Então, ou seja, Marx já dizia, esse processo requer toda uma engrenagem. As escolas fazem parte dessa engrenagem. Elas são peças da engrenagem. Agora, não posso indicar a ideia de que as instituições de ensino sejam centros irradiadores do processo de revolução. É muita coisa para elas. Errado. Item 3. Marx afirma que a educação não pode encaminhar à superação efetiva do modo de produção entendido como um todo, pois a atividade do educador é apenas uma parte do sistema. Aí corrobora exatamente com a minha análise do item anterior. Então, é apenas uma parte do quê? Da engrenagem. Então, há um conjunto de ações, de instituições envolvidas nesse processo. Então, a escola é apenas uma peça, tá bom? Então, correto aqui, ó. A atividade do educador é apenas uma parte do sistema. E aí ele vai dizer, se cada um fizer a sua parte, cada um fizer a sua parte dentro desse sistema, aí efetivamente nós podemos ter aí uma transformação efetiva e revolucionária. Lembre-se sempre, você é capaz, uma vaga é sua, tamo junto.